O céu de Boituva, que antes prometia liberdade, se tornou o túmulo de nossos sonhos. Mas o verdadeiro terror não estava na queda, e sim no que ela deixou para trás, naquilo que nos seguiu de volta à terra. Bem-vindos ao canal. Aproveitem e inscrevam-se antes que seja tarde demais. O sol nascente pintava o horizonte de Boituva com tons de laranja e roxo, um espetáculo de tirar o fôlego que prometia um dia de aventuras inesquecíveis. Dezenas de balões coloridos se inflavam no campo, suas chamas rugindo em sincronia com a excitação dos turistas. No cesto do balão, sonhos alados, eu e Marcos, de mãos dadas, observávamos a amiga Laura e o piloto Alex, que ria de uma piada sem graça. Laura, com seus olhos vibrantes e riso fácil, tirava fotos sem parar, a câmera grudada ao rosto registrando cada segundo daquela manhã perfeita. Jamais poderíamos imaginar que aquele seria o último suspiro de alegria genuína antes da escuridão. O ar estava fresco, carregado com o cheiro de orvalho e grama recém-cortada, e uma leve brisa balançava as copas das árvores à distância, enquanto o balão subia, lentamente, em direção ao azul infinito. A vista de Boituva, com suas fazendas e campos se estendendo como um mosaico sob nossos pés, era espetacular. Laura apontava para os rios sinuosos, para as pequenas casas que pareciam miniaturas de brinquedo, e sua voz, aguda de felicidade, ecoava no cesto. Marcos, ao meu lado, apertava minha mão, seus olhos brilhando com a mesma admiração. Alex, o piloto, um homem robusto e experiente, narrava os pontos turísticos com a calma de quem fazia aquilo há anos. Ele nos explicava os comandos, a física por trás do voo, enquanto o balão flutuava em uma serenidade quase sobrenatural, a 1000 metros de altura, sobre um céu que parecia nos abraçar. Mas a serenidade se desfez em um instante. Um ruído metálico agudo e estridente rasgou o silêncio. Um som que parecia vir do próprio tecido do balão, algo se rasgando, se desprendendo. E o ar, antes leve, subitamente ficou pesado, denso. O sorriso de Alex se desfez em uma máscara de pânico, seus olhos arregalados enquanto ele lutava com os controles, as chamas do queimador falhando, tossindo, até se apagarem completamente. O balão, que antes subia com graça, começou a despencar, uma pedra gigante em queda livre. A paisagem se aproximando em uma velocidade aterrorizante. O grito de Laura, um som gutural de puro terror, ainda ecoa nos meus pesadelos, reverberando na escuridão de cada noite. A queda foi um borrão de metal retorcido, tecido rasgado e madeira estilhaçada. O impacto me jogou contra Marcos, a dor explodindo em meu corpo como 1000 agulhas. Quando abri os olhos, a visão era de caos e destruição. A cesta estava em pedaços, o tecido do balão, um emaranhado de nylon queimado e desfigurado. Marcos gemia ao meu lado, uma ferida sangrando em sua têmpora. Alex, o piloto, estava preso sob os destroços, inconsciente. E Laura estava jogada a poucos metros, os olhos abertos e vidrados, fixos no céu cinza, um fio de sangue escorrendo do canto da boca. O silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante que o barulho da queda. Um silêncio pesado, preenchido apenas pelo zumbido em meus ouvidos e o som abafado do meu próprio coração batendo, forte, descompassado. Eu rastejei até ela, chamando seu nome e implorando para que abrisse os olhos, para que me respondesse. Mas não havia resposta, apenas o vazio, a ausência de vida, um eco de seu riso que parecia zombar da nossa sorte. A promessa do céu se tornou um inferno em segundos. Os dias que se seguiram foram uma névoa de dor e culpa. Os hospitais, os interrogatórios da polícia, as notícias na TV, tudo se misturava em uma confusão insuportável. Marcos e eu tínhamos sobrevivido, com ferimentos físicos que cicatrizariam, mas as marcas em nossas almas eram profundas, invisíveis. Alex, o piloto, foi o que mais sofreu fisicamente, ainda em estado grave, inconsciente. A culpa nos consumia. Por que nós? Por que não Laura?
Cada risada, cada memória dela nos atormentava, como se sua imagem estivesse gravada em nossos pálpebras, nos olhos arregalados, o riso congelado. Então, os pesadelos começaram. Não eram sonhos comuns. Eram vívidos, reais, com o cheiro de metal e queimado, o som do metal se retorcendo e, acima de tudo, o grito de Laura, que parecia vir de dentro de nós. Se você já sentiu um frio inexplicável na espinha, como se algo invisível estivesse te observando na escuridão, conte-nos nos comentários. Você acredita em forças invisíveis? Entidades sombrias que podem drenar a própria vida de uma pessoa? Ou tudo tem uma explicação lógica, ainda que aterrorizante? Deixe essa teoria para nós. Queremos ouvir o que te tira o sono. Os pesadelos se espalharam para o dia. Pequenos eventos inexplicáveis. Objetos mudando de lugar em casa, sussurros no corredor vazio quando estávamos sozinhos. A sensação de estar sendo observado, de uma presença fria e pesada sobre nossos ombros, mesmo com as portas trancadas e as luzes acesas. Uma noite, Marcos acordou gritando, apontando para o canto do quarto. Ele jurava ter visto a silhueta de Laura, parada, observando-nos com os mesmos olhos vazios do acidente, as feições contorcidas em uma expressão de angústia. Eu tentei acalmá-lo, mas, no fundo, eu sabia que não era apenas o trauma. Havia algo mais, algo que veio conosco do céu de Boituva. A casa, antes um refúgio, se tornou uma prisão. Cada sombra, cada ruído, era um lembrete da presença. Nossas discussões tornaram-se mais frequentes, a paranoia nos corroendo, nos afastando. Marcos começou a evitar qualquer espelho, qualquer superfície que pudesse refletir algo que não fosse seu próprio rosto. Ele alegava ver distorções, vislumbres de ferimentos em seu próprio corpo que não existiam na realidade, mas que eram idênticos aos que Laura havia sofrido. Eu tentava ser racional, mas a razão estava se esvaindo como água entre as mãos. A dor do luto se misturava com o terror, criando um coquetel veneno que nos embriagava na loucura. Em uma noite de tempestade, quando o vento uivava lá fora, parecendo lamentar junto conosco, a voz de Laura, fraca e distante, ecoou pelo quarto. Uma voz que parecia vir de sua própria mente, de cada canto escuro, carregada de uma advertência sombria e premonitória que fez o ar gelar, as luzes piscarem e se apagarem. Vocês me deixaram cair. Nós decidimos voltar ao local da queda, ao campo isolado onde o balão se estraçalhou. Era uma tentativa desesperada de encontrar respostas, de confrontar o que quer que fosse que nos assombrava. À medida que nos aproximávamos, a paisagem se tornava mais sombria. As árvores retorcidas pareciam dedos esqueléticos apontando para nós. O cheiro de queimado e metal retorcido ainda pairava no ar, mesmo depois de meses. O solo estava marcado, como uma ferida aberta na terra. E então vimos, no exato local onde Laura havia caído, uma figura translúcida pairava, seus olhos vazios fixos em nós, a silhueta distorcida de uma pessoa, movendo-se em um ritmo estranho, quase flutuando. A expressão em seu rosto, uma mistura de agonia e raiva. Era Laura, ou o que restou dela. A personificação de nossa culpa, nosso luto, nosso trauma. A entidade começou a se mover em nossa direção, lentamente, mas com uma intenção clara. Não queria apenas nos assustar, queria nos consumir. Sentimos um frio gélido em nossos ossos, uma sensação de que nossa própria energia vital estava sendo drenada, assim como os pesadelos já faziam conosco. Ela estendeu a mão e um grito mudo escapou dos lábios de Marcos quando ele sentiu a dor. A mesma dor, o mesmo ponto exato onde a vida se esvaiu de Laura. Eu tentei puxá-lo, mas era tarde demais. O terror que não terminou na queda do balão de Boituva agora cobrava seu preço final. Não importava o quão longe tentássemos fugir, pois ela nos acompanhava, invisível, na culpa e no silêncio de nossas mentes. Se esta história te deixou com um frio na espinha, um calafrio que percorre sua alma e o medo do inexplicável, deixe o seu like para nos apoiar e inscreva-se no canal para não perder os próximos contos arrepiantes que virão por aí. Qual é o seu maior medo irracional? Aquele que te faz olhar debaixo da cama antes de dormir? Compartilhe nos comentários e quem sabe ele não se torne nossa próxima trama sombria.